soja é um dos grãos mais produzidos no mundo e é muito versátil. Na alimentação humana, por exemplo, ela é usada na composição de vários produtos embutidos, incluindo chocolates e até temperos para a salada. Porém, algumas doenças ameaçam a produtividade da planta da soja. Uma delas é a ferrugem asiática. Ivan Tedesco, aluno do curso de agronomia aqui da UPF, realizou uma investigação com o objetivo de encontrar alternativas para controlar essa doença. Além disso, ele também se propôs a fornecer ao produtor informações quanto ao momento exato de aplicação do fungicida. Este projeto de pesquisa foi vencedor da 22ª Mostra de Iniciação Científica, na categoria Ciências Agrárias, e é o tema da Universidade Aberta de hoje. Por isso, além do Ivan, também recebemos aqui no estúdio da UPF TV a professora do curso de agronomia, Carolina Cardoso Deuner, que foi a orientadora do estudo. Mas antes de falarmos com a Carolina e com o Ivan e eles contarem para nós um pouquinho mais sobre a pesquisa, acompanhe a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. No supermercado, as opções são variadas: leite, grãos, farinha e até suco. O consumo dos derivados de soja aumentou nos últimos tempos, quando além do tradicional óleo, outros itens passaram a compor a dieta de muitas pessoas, que adotam esse hábito principalmente para cuidar da saúde. A professora Liana é uma delas. Consome o leite de soja pelos componentes do produto. Seriam, então, substâncias que ajudariam nessa fase da menopausa, né? No controle dos calorões, como prevenção da osteoporose. A soja também tem outras utilizações. Além da alimentação, o uso do óleo de soja é obrigatório em mistura ao óleo diesel, por exemplo. E tudo isso tem reflexo aqui, nas lavouras. A crescente demanda mundial pelo produto reflete no aumento da produção. O Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo. A cultura também lidera as exportações do agronegócio do país. Mas, até chegar ao consumidor, um longo caminho é percorrido. E para garantir a rentabilidade da cultura, pesquisas buscam encontrar alternativas para controlar as doenças. É importante ter altas produtividades. Além disso, nós temos problemas de fronteira agrícola. Hoje no Brasil a gente não tem muitas áreas mais para se abrir para fazer agricultura. Então a gente tem que produzir cada vez mais nas áreas que a gente tem. Então como que se faz isso? Aumentando a produtividade. E isso então requer o controle dessas doenças. O Ivan é estudante de agronomia da UPF e pesquisa a ferrugem asiática, uma das principais ameaças à planta, que quando infectada não faz a fotossíntese. Assim, a produtividade é prejudicada. A proposta da pesquisa é saber quais temperaturas influenciam no desenvolvimento do fungo. A ferrugem asiática da soja é uma doença muito importante, ela é importante mundialmente e nacionalmente. Então, é uma doença que causa perdas até 90% na produtividade. Muitas vezes, em função do baixo custo do fungicida, o produtor acaba usando irracionalmente esse recurso para controlar a doença. A gente chegou à conclusão de que as temperaturas extremas analisadas, como no caso a de 30 graus e a de 10 graus, não houve o desenvolvimento do fungo. Então, nas temperaturas extremas, acaba inibindo o desenvolvimento desse fungo. Porém, na temperatura de 15, 20 e 25 graus, o desenvolvimento do fungo ele se dá gradativamente, ou seja, na de 15 graus, comparando com a de 25 graus, ele vai acelerando o seu desenvolvimento conforme aumenta a temperatura submetida a ele. O objetivo do estudo é fornecer ao produtor informações quanto ao momento exato de aplicação do fungicida. Também uma outra proposta para esse sistema de aviso é que essa irracionalidade acabe, que esses fungicidas sejam usados de forma racionalmente. Então, né? Bom, queria conversar um pouquinho com vocês antes de a gente falar da pesquisa em si, né, da importância da soja no cenário regional e no cenário nacional. O Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo, Carolina. Isso. O Brasil é o segundo maior produtor mundial. Então, nós temos a tecnologia na nossa mão, né? Nós sabemos produzir a soja. Só que, claro, muitos fatores influenciam nessa produtividade, e, né, fazendo com que ela seja reduzida. E um desses fatores são as doenças. Dentre essas doenças, a ferrugem asiática ela é uma das
que mais reduzem a produtividade na cultura. Quais são essas doenças que são comuns à soja? Porque a gente mora numa região que é de base agrícola, né? E que nós temos, por exemplo, aqui na universidade, muitos alunos que são filhos de produtores e a gente acompanha, assim, períodos de perdas de safras inteiras, né? E isso afeta a economia, a vida de toda essa população. Existem muitas doenças que atacam a soja? Hoje, se nós formos buscar na literatura, nós temos muitas doenças. Tem mais de 40 doenças descritas para a cultura, mas as principais para a nossa região aqui, nós temos então a ferrugem asiática, né, e o oídio, que são doenças foliares. E nos últimos anos, uma doença que vem crescendo muito é a chamada mofo branco. Então, regiões de altas altitudes, então, como, por exemplo, a região de Lagoa, Vacaria, a doença vem crescendo muito porque as condições climáticas são favoráveis. Então, a doença pode estar presente e o hospedeiro também, no caso a soja. Mas quem determina a ocorrência dessas doenças é o clima. Então, em determinadas regiões, algumas doenças são favorecidas. Mas em todo o estado, a ferrugem asiática é uma constante. É uma doença que ocorre sempre que for... Nós fizemos um programa anterior sobre soja aqui na Universidade Aberta esse ano, falando do mofo branco também, da questão da influência do clima e da maneira com que ele depois fica no solo e volta na nova plantação, né? Isso, exatamente. Ivan, entre tantas doenças, por que tu escolheste trabalhar com a ferrugem asiática? Bom, esse trabalho foi proposto, né, para nós, através do professor Erley Reis, por ser a doença, digamos, mais importante na cultura da soja hoje. Se você for falar com o produtor, a primeira doença que ele vem à cabeça é a ferrugem asiática. Então, a mais comum, talvez, a mais comum, também. A de maior ocorrência, digamos assim, né? Então, como é a mais importante, então a gente buscou pesquisar justamente sobre ela, né? A ferrugem asiática, ela é mais recorrente aqui nessa região sul do Brasil ou Rio Grande do Sul, ou ela é a mais comum em todo o Brasil? Ela ocorre em todas as regiões produtoras do Brasil. Onde há condição climática favorável, o que é essa condição climática favorável? Chuvas frequentes. Então, a ferrugem, para se desenvolver, precisa de molhamento foliar, a folha molhada, seja por chuva ou orvalho, de 6 a 10 horas. E a gente tem essa condição durante a noite. Né? Por isso que existem muitos estudos que trabalham na medição entre uma planta e a outra. Exatamente. Né? No sentido de impedir que ela fique tanto tempo úmida. Isso. E aí, como é que ela se desenvolve, Ivan? Bom, o fungo, então, o ureodosporo do fungo, a partir do momento que ele entra em contato com a folha, né, ele vai emitir o domus, e aí depois desse domus... O que é o domus? Ele é o sintoma do fungo. Ok. Né? Então, depois desse domus, então, ele vai se desenvolver e vai emitir o sinal do fungo, então, que ele é o esporo, então, vai emitir os ureodosporos. E aí, então, vai acabar... E como é que a folha vai ficar? Qual é o aspecto que essa folha tem? Como é que a gente sabe que uma lavoura de soja está contaminada pela ferrugem asiática? Bom, a folha, quando a gente pega a folha, ela tem umas pontuações, geralmente de coloração mais verde escura. Então, se eu pegar essa folha e olhar contra um fundo claro, por exemplo, se eu olhar contra o céu azul, eu vou ver que está cheio de pontinho. Então, eu viro a folha na face inferior, né, e vou ver uma estrutura que parece um vulcão. É uma estrutura em elevação, que é isso que ele falou, que é o domus. Parece um mini vulcãozinho. Em cima da folha. Isso, na parte de baixo da folha. E aí a gente olha e dentro desse, que parece um vulcãozinho, que o nome correto se chama domus, ou urédia, a gente vai ver umas bolinhas bem pequenas, que lembra muito um açúcar cristal, que são chamados de ureodosporos. Então eu vejo tanto o sintoma da doença, quanto o sinal da doença. O sintoma é essa alteração na planta, que eu vejo os pontinhos, o domus, e os sinais são os esporos do fungo. E a tua pesquisa caminha em que sentido, Ivan? A pesquisa orientada pela Carolina, né? O que vocês estudaram da ferrugem asiática e com que objetivo, então? Bom, a gente estudou o desenvolvimento, então, desse fungo nas diferentes temperaturas, né? Então, temperaturas desde 10 até 30 graus, né? Variando de 5 em 5 graus. Então, a gente avaliou o desenvolvimento, né, se era influenciado ou não por essa temperatura.
Então, que foi que a gente chegou à conclusão que, a nível de laboratório, esse desenvolvimento é afetado, sim, então, pela temperatura. Qual é a temperatura em que ele aparece com mais frequência ou mais força, né? Bom, o que foi concluído, então, foi que entre a temperatura de 20 e 25 graus foi o que ele ocorreu mais, esse fungo, né? Apesar de que na temperatura de 15 graus ele também ocorreu. Digamos assim, um pouco mais lentamente, mas também ocorreu. Se tu pegar a doença numa fase anterior, num primeiro estágio, é mais fácil de curar a planta ou isso não faz diferença? Depois que ela se estabeleceu... Isso, faz muita diferença. Na verdade, é esse um dos critérios que a gente adota quando a gente faz o controle químico dessa doença. Então, no campo, né, quando o produtor vai fazer o controle químico dessa doença, que é a maneira mais rápida de se obter resultados, né, ele tem que ter o cuidado de aplicar nos primeiros sintomas ou antes mesmo dele ver o sintoma da doença. Porque depois que a doença já está estabelecida, o fungicida tem dificuldade de controlar essa doença. Então, esse estudo todo surgiu para a gente entender o quê? Quando a gente entende o ciclo de vida do fungo, né, a gente sabe exatamente aonde interferir, né, fazendo o controle, isso, para fazer com que ele evite a disseminação, aumente em quantidade na planta. Então, a gente tem que ter esse estudo preliminar para depois partir para uma outra etapa. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas temos mais coisas para falar sobre o estudo realizado pelo Ivan e pela Carolina e também descobrir sobre a importância da soja na nossa região e para você que não é agricultor ou que não tem relação com a agricultura também entender como isso afeta a nossa vida. Até lá! Uma pesquisa realizada por um aluno aqui da UPF buscou encontrar alternativas para controlar a ferrugem asiática, que é uma das doenças que atinge a cultura da soja. Para falar sobre o estudo, recebemos Ivan Tedesco e a professora Carolina Cardoso Deuner, orientadora do trabalho. Nós estávamos falando no bloco anterior que uma das razões que motiva a ferrugem é a temperatura. E aí o Ivan falou em 15 graus, 30 graus... Essa temperatura que nós estamos falando em relação à planta é a mesma temperatura do clima que nós estamos sentindo, né? O verão, o inverno? Na verdade, o estudo ele foi desenvolvido em condições controladas. Então, quando a gente fala que a temperatura de 10 graus e a de 30 graus, elas inibiram o desenvolvimento do fungo, a gente está falando com relação à temperatura controlada, não a temperatura no campo. Porque no campo, de dia durante o dia é uma temperatura e à noite é outra temperatura. Então, tem uma variação grande entre essas temperaturas. E no estudo que a gente desenvolveu, a temperatura de 10 graus, né, de 10 até 30 graus, elas foram constantes. Então, isso também influencia no desenvolvimento do fungo. Então, numa próxima etapa, a gente também vai variar a temperatura diurna e noturna. Mas quando a gente fala em temperatura, a gente está falando, é a mesma temperatura do campo, só que a gente conduziu em condições controladas. Tá. É o mesmo 30 graus do campo, é o mesmo 30 graus do laboratório que a gente conduziu. E para o telespectador que não entende da plantação da soja, qual é o ciclo da soja? Quando é que ela é plantada e quando é que ela cresce? Primavera, verão, outono, inverno, e quando é que a ferrugem aparece mais frequentemente? Bom, a cultura ela é plantada aqui na nossa região mais ou menos outubro, né, final de setembro, começo de outubro, né? Então, mais ou menos um ciclo aí que varia dependendo da cultivar em torno de 120 dias, mais ou menos. Então, ela é uma cultura de verão, né? E a ferrugem, ela pode aparecer em qualquer fase da cultura. Antigamente, a gente falava que ela só começava a aparecer no estágio vegetativo da soja, quando ela começava a se reproduzir, no florescimento. Só que o fungo não sabe qual é o estágio da soja. Então, o que determina a ocorrência da ferrugem? O clima. Se for um clima mais chuvoso, a tendência é a doença ocorrer mais cedo. Então, na nossa região, é comum o fungo aparecer na fase vegetativa ainda, né? E não no reprodutivo somente. Quem vai mandar isso é o clima. Chover mais vai aparecer antes, se chover menos vai aparecer um pouquinho depois. E a soja é o mesmo, a ferrugem asiática é o mesmo caso do mofo branco, que fica no solo, que pode ficar no solo e atingir a plantação seguinte?
Olha, a princípio não. A ferrugem, ela é os uredosporos da ferrugem ficam, por exemplo, no ar, ficam no ambiente. Já o fungo do mofo branco, ele permanece no solo, né? As estruturas do fungo permanecem no solo. Então, é diferente então do mofo branco comparando com a ferrugem. Não tem essa preocupação de tu colher uma planta, uma safra prejudicada, não quer dizer que a seguinte vai ser. Não, no caso do mofo branco, ele forma aquelas estruturas chamadas escleródios que ficam ou junto com a semente, né, são classificadas junto com a semente, ou no resto cultural, ficam ali no solo. No caso da ferrugem asiática, ele é um fungo chamado biotrófico. Bio significa viva, então ele só sobrevive em tecido vivo. Aonde que ele vai estar na entre-safra quando a gente não tem soja aqui? Ele vai ficar nas plantas voluntárias, né? Aqui ou em outra região. Por exemplo, quando a gente colhe a soja, não fica soja lá no campo, essa soja ela germina e dá origem a uma planta, então a ferrugem fica ali, né? Ou fica mesmo na região centro-oeste, em outra região. Como o esporo é leve e seco, ele vem pelas correntes de vento. Então a ferrugem só sobrevive em planta viva. Tá. Ivan, esse estudo que vocês fizeram da temperatura é a primeira etapa da pesquisa. Existem outras etapas. Para onde é que vocês estão indo? Depois eu quero que a Carolina também fale um pouquinho sobre isso. Justamente foi o que a prof. Comentou, né? Que é a questão de variar essa temperatura. Em função do laboratório ser uma temperatura constante, né? Na câmara 10 graus foi 10 graus constante, dia e noite. Então a gente vai tentar buscar variar essa temperatura, simular uma situação real de campo, né? E quanto tempo vocês levaram para fazer essa primeira etapa? Foi questão de 1 ano, mais ou menos, um pouquinho menos de 1 ano. Um pouquinho menos de 1 ano. Isso, é. Carolina, depois disso tem uma questão de jogar esses dados, juntar esses dados com outros dados para poder, então, chegar a um resultado mais consistente. Como é que isso funciona? Então, essa é a primeira etapa do trabalho. Primeiro, a gente tem que gerar os dados biológicos, conhecer o fungo, conhecer o comportamento dele nas diferentes temperaturas e para a gente entender, né, como que ele vai se desenvolver. Então, essa primeira etapa, a gente determinou o tempo cronológico, que é o tempo em dias, e também determinou o tempo térmico, que é o acúmulo de calor. A gente quis comparar esses dois tempos, digamos assim, para conhecer o comportamento do fungo, tá? Porque o fungo não sabe o que é dia, ele não conta em dias, ele conta em acúmulo de calor. Então a gente estava tentando primeiro delinear essa fase. Passado essa fase, a gente vai pegar essas informações, juntar com as informações de clima da região, então pegar as informações dos últimos 30 anos e desenvolver desenvolver um modelo, né, que vai ser o sistema de previsão, tá? O sistema de aviso, que aí ele vai dizer, olha, quando a temperatura chegar a 20 graus e o molhamento foliar chegar a 10 horas, a probabilidade de ocorrer a ferrugem é grande. Aí o que acontece? Bom, já que ocorreu essa condição, emite-se um alerta e o produtor sabe que ele tem que fazer o controle químico para proteger a cultura. Esse é o desfecho do nosso trabalho. Gerar informações básicas, passar pelo sistema de aviso para chegar então, no final, a reduzir então esses números de aplicações de fungicidas desnecessários. Ou seja, fazer com que o fungicida seja usado racionalmente. Queria falar um pouquinho também, Carolina, da questão da pesquisa em si. Vocês plantam a soja e esperam ela se desenvolver? Vocês trazem as mudas para dentro do laboratório? Como é que isso acontece? O Ivan que vai me responder, então conte para nós, Ivan. Bom, a gente semeia a soja em vasos, na casa de vegetação, né? A soja cresce ali nesses vasos, e aí depois uma parte fica na casa de vegetação, outra parte vai para uma câmara com temperatura e umidade controlada, né? Onde essa soja vai ficar sadia. Essa que fica na casa de vegetação, ela vai receber o fungo, né? Então, vocês vão aplicar propositalmente o fungo nela. Isso, para que o fungo cresça propositalmente na planta. E essa que vai estar sadia, então vai ser depois, quando tiver tudo preparado, vai ser aplicado novamente propositalmente o fungo nessa que está sadia, que é onde a gente vai controlar então a temperatura. O porquê que a gente mantém tipo plantas separadas? Essas que estão na casa de vegetação não vai desenvolver só a ferrugem, vai acabar desenvolvendo alguma outra doença, por exemplo o oídio, que é mais comum, né? Então essa que a gente o oídio é o quê?
É uma doença foliar também. Foliar também, na Da folha mesma maneira da soja. que a ferrugem. Tá. Essa aqui está na câmara isolada, ela não vai desenvolver nenhuma doença, né? Só ela vai ficar totalmente sadia. Depois, propositalmente, a gente vai inocular nela somente a ferrugem. Carolina, vocês têm algum registro sobre a última grande perda de safra em função da ferrugem asiática? Sim, na safra 2006-2007 foi um ano que teve muita ferrugem e os produtores tiveram perdas significativas, né? Eles imaginavam que era uma doença que ia ocorrer aqui, mas que não era uma doença de difícil controle. Porque ela não era conhecida. Ela não era muito conhecida aqui, ela era muito conhecida no Mato Grosso. E lá nos últimos anos, as condições lá são bem diferentes do Rio Grande do Sul, tem bastante umidade e se chegava a fazer inúmeras aplicações de fungicida. Então o produtor gaúcho achava que não é um problema do Rio Grande do Sul e aqui não vai ocorrer. Então nessa safra 2006-2007, o produtor que não acreditava na ocorrência da doença, sentiu na pele a ocorrência da doença, não conseguiu mais controlar porque entrou atrasado, não usou produtos adequados e aí ele teve muita perda na lavoura. Então foi um ano assim, divisor de águas. A partir da safra 2006-2007, o produtor passou a acreditar na ocorrência da doença e acreditar que ela era uma doença que reduzia significativamente a produtividade. Bom, para a gente encerrar o programa, a gente só fica na expectativa de saber quanto tempo vocês vão levar, porque a gente sabe que a pesquisa ela demanda um tempo, né, para chegar a esse resultado que vocês estão esperando encontrar. Isso, a gente imagina que de 1 a 2 anos a gente consiga finalizar esse trabalho. É um tempo relativamente curto, porque se você comparar com uma cultura no campo, a gente tem que esperar todo o ciclo da cultura. E nesse caso a gente consegue fazer a cultura se desenvolver nos primeiros estádios e depois conduzir a pesquisa. Então a gente ganha tempo. Então vai dar tempo do Ivan acompanhar essas outras etapas também, Ivan? Espero que sim. Tu te forma quando? Eu me formo na metade de 2014. Olha, então vai dar tempo do Ivan acompanhar a finalização da pesquisa. Eu quero agradecer a presença do Ivan, a presença da Carolina e convidar você, telespectador que acompanha a Universidade Aberta, a voltar na semana que vem, porque nós vamos falar de uma outra pesquisa realizada aqui na Universidade de Passo Fundo. Até lá!